Bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast, seu podcast favorito sobre Fórmula 1 para você se sentir direto dentro do paddock. Eu sou Vitória E eu sou a Emily. e é um prazer receber vocês, gente. Mais um episódio aqui. Essa temporada iniciou um pouco complicada, né? Porque essa situação de corrida de madrugada não é comigo, devo admitir. Mas é aquilo, né? Vamos acompanhar. E teve muitas surpresas assim nesse GP da China. Teve um ponto para mim que foi o ponto alto da corrida, mas eu vou falar daqui a pouco. E você, o que achou dessa corrida, Emily? Eu achei legal, eu acho que não foi tão surpresa, não aconteceu grandes surpresas, mas eu acho que foi uma boa corrida, teve boas disputas, teve alguns incidentes que não deveriam ter acontecido, alguns um pouco loucos, mas eu gostei. E tô agradecendo muito que essa foi a última corrida de madrugada, né, dessa tríade Não, de com corrida. certeza. Gente, desculpe quem não é dessas, mas eu sou dessas. Prefiro anos-luz corrida à tarde. Consigo acompanhar muitas vezes almoçando, bem tranquila. E assim, o início da corrida já foi uma surpresa para mim, porque o Alonso assumiu P2. E eu não esperava. Se eu dissesse que eu esperava, eu tô mentindo. Você esperava? Não, assim, não esperava, mas o Alonso, ele é um piloto que ele vem surpreendendo muito, porque eu acho que muita gente já chegou a falar, nossa, o Alonso deveria se aposentar, principalmente na época de Alpine dele, né? Mas eu acho que o Houve Alonso muitas tem muita críticas. coisa para dar. O carro que a Aston Martin está entregando para ele tá dando para ele aproveitar muita coisa. E assim, a Aston Martin é basicamente uma equipe de um piloto só, né? Porque o Stroll não ajuda muito. É, eu sei que eu fiquei muito surpresa com isso. E é aquilo, desde o GP passado, assim, nos últimos GPs, é aquilo, ele tem feito igual você falou. Tem sido a única força ali da Aston Martin. O Stroll, coitado, esse final de semana ainda sobrou para ele também, mas a gente comentar daqui a pouco. O Verstappen liderou a corrida, assim, tranquilamente. Isso eu acho que a gente pode pular porque não é novidade para ninguém, né? O único problema que o Max teve durante essa temporada foi aquele dia que ele teve que abandonar, isso foi uma grande surpresa, mas de resto, segue o jogo, ele segue ali. E a Red Bull com pitstops, assim, maravilhosos. É a equipe que tem os melhores pitstops comparada a umas que não entregam nada, mas eles têm feito pitstops muito bons, então até então, com isso, os pilotos não estão tendo que se preocupar. O Pérez eu achei um pouquinho apagado nessa corrida. Assim, comparado ao Verstappen, ele sempre fica meio apagadinho. Mas eu achei que ele fez um bom final de semana, não Eu pipocou acho que nem o bom é que nada. por agora ele não tá se metendo em nenhuma marmelada, né? Que é o que a Sim, equipe não queria de forma alguma. que é o que ele vinha fazendo ano passado, né? Até esse ano ele não cometeu assim nenhum crime contra a pilotagem. Pra Não mim isso deu, já é um não bônus. deu nenhuma, não fez nada com o carro, não bateu em canto nenhum, então por agora para ele tá tranquilo. É melhor ele assim do que ele fazendo bobagem, pro bem do assento dele. É agora a gente falando a comparação de pit stop, o pit stop do Gasly. Gente, o mecânico até caiu no chão na hora do pit stop dele. Um caos, assim, uma coisa desastrosa, uma coisa assim, horrenda. Eu fico de cara, cada dia. Quando eu penso que a Alpine não vai poder me surpreender, acontece alguma coisa que me surpreende, porque de fato a equipe tá caindo aos pedaços, literalmente, os mecânicos caindo no chão. E aí, quando você vai pegar a comparação assim, tá tudo bem, com uma equipe como a Red Bull, talvez não, mas com a outra equipe que esteja ali um pau a pau com a Alpine, a situação deles não tá legal, não. Tipo a Haas, por exemplo, É, a gente poderia citar tipo, a Haas. quem diria que a Haas ia estar melhor em certas questões que a Alpine, gente? Isso é uma surpresa para mim muito grande. Eu acho que um piloto que tá com pelo menos conseguindo tirar alguma coisa desse carro tenebroso é o Ocon que terminou em P11, né? E Enquanto tá o aí, Gasly eu terminou em lembro muito do P13. Ocon, né, que a gente comentou aqui ano passado, ele tinha falado que se desse um carro bom para ele tentaria fazer alguma coisa. Mas de fato nem isso estão entregando pro coitado. Mas o que ele pode fazer, ele tá fazendo, né? Terminou em P11. Se tivesse mais alguma coisinha ali,
Se ele talvez ele conseguisse tivesse tirar mais alguma pontuado. coisinha do carro, talvez ele. Outra pessoa que tá muito sumida é Valtteri Bottas. Assim, não tem o que falar, né? Ele teve problema essa corrida, que ocasionou um safety car, e eu fiquei, tá bom, tô aceitando que é isso, que esse carro é isso aí. Eu acho que Provavelmente, depois que mudaram o nome da equipe e tudo mais, parece que. Não sei o que aconteceu, não. Piorou pros eu pilotos. acho que é azar, Será? porque não tem outra explicação. Ou então a equipe tá só correndo ali por enquanto, que a Audi não chega, porque não tem outra explicação. Porque É, a tipo, direção. ai, estamos fazendo por fazer. É, Eu porque penso assim, que pode ser isso, porque não sei, gente. Parece que depois que trocou tudo, patrocinador, não sei o quê, decaiu, não sei explicar. Ele, até o Zou, não, que há fez de séculos eles não tudo, marcam pontos. sim. Usou, o final de semana para ele foi belíssimo na questão da homenagem que ele ganhou. Eu achei assim uma fofura. E ele chorou, ele se emocionou assim muito, e ele chorou de uma forma assim, e foi muito bonito. Eu ia falar isso que eu falei no início do episódio, mas é isso, gente. Pra mim foi o ponto alto da corrida, porque eu achei muito querido, assim, o que fizeram por ele. Ele é o primeiro piloto do país, né? Do país dele a estar na maior categoria do automobilismo. Então, eu achei assim. Ai, não sei, achei muito bonita a torcida. Toda fazendo homenagem, gritando, aplaudindo, chamando o nome dele. Ah, eu também gostei, eu quase chorei junto com ele. Seria muito Mas bonito se ele assim, tivesse pontuado, né? Mas já sim, valeu pela homenagem. ele fez de tudo que podia com aquele carro, né? Esse final de semana ele fez tudo que ele podia e que a equipe deixou que ele fizesse. É isso que eu Ele terminou penso. em P14, mas pelo menos eu acho que valeu a pena, né? Ele terminar, não abandonar esse GP em casa. Eu acho que Mas teria é isso sido que eu penso pior. do que a gente conversou ano passado, que você se lembra que a gente falou, ai, será que a gente tá conseguindo ver tudo o que os outros tá podendo oferecer? Mas às vezes eu Aham. acho que é isso, o que ele tá limitando muitos pilotos dentro do grid são os carros, que é o que não tem muito o que fazer, né? Mas é aquilo, talvez se a gente tivesse a oportunidade de ver, ai, piloto tal em equipe tal, nem que fosse só um dia, assim, um teste, assim, ai, vamos ver hoje o piloto pilotando um carro tal. Talvez conseguisse extrair mais daquele piloto. Então, às vezes, o piloto nem é ruim, gente. Nem é, Eu ai, acho que bota sim. alguém no assento de fulano. Às vezes o piloto realmente não consegue extrair nada, porque a equipe dele não está, tá uma bosta. Eu acho que seria interessante, sabe, se a gente tivesse carros rotatórios, que os Não, pilotos já não tivessem pensou? equipe fixa. Não, isso ia ser, gente, isso ia ser uma loucura. Já imaginou Não, ia ser um uma Lewis insane. Hamilton na Red Bull? Isso ia ser uma insanidade muito grande. Eu acho que os torcedores iam ficar birutas. Sim, mas seria muito legal, tá? Só pra constar. Não, ia ser, com certeza. Eu acho que ia dar um gás assim tão grande que a pessoa ia ficar hipnotizada, assim, querendo saber, ai, quem que vai fazer não sei o que em equipe tal na próxima de semana, sabe? Sim. Achei Tipo, genial. como se fosse um sorteio, sabe? Vamos sortear quem vai ficar com tal carro, quem vai ficar com qual equipe. Ai, nossa, ia ser muito engraçado. Não, com certeza. É, e falando em equipe, não sei o que, liderar a troca, teve uma troca, né? Que não foi na corrida, foi na classificação. Lewis Hamilton, Lando Norris. Não, não foi na classificação, foi na corrida sprint, né? Uhum, O Hamilton, foi. coitado, assumiu ali por pouco tempo, assim. Ele foi muito bem recebido na China. O público gritava, aplaudia, assim, reconhecia muito ele. Agora, gente, o que aconteceu? Que ele assumiu ali quando foi ver, consideraram o Norris, então o Norris que ficou o vencedor, uma coisa assim de doido. Pelo que eu vi, é porque o Norris tinha duas voltas que tinham sido deletadas, né? Sim. E no caso, uma foi revista, E e considerado. essa volta valeu até que o Norris ficou ali com Acima do aquela Hamilton. volta. Então, no caso, não foi só uma volta do Norris deletada, tinha sido duas. Uma foi revisada, e aí essa volta que tinha sido deletada, fizeram, não, essa volta aqui não vai ser mais deletada. E foi isso. Eu vi muita gente confusa em relação ao que tinha Não, acontecido, mas sem problemas. e que situação para o Hamilton, né? Mas o Hamilton ele fez uma boa corrida, porque ele estava em P19 e ele escalou o grid, assim.
E conseguiu ficar na zona de pontos, né? É o mínimo, né? Para um carro de uma equipe como a Mercedes, é o mínimo. E o Norris, ele liderou também o GP da China por alguns momentinhos ali, em algumas voltas. E é aquilo, o Norris, ele tem aparecido muito mais que o Piastri, o que me surpreende. Tem corridas que ele tá assim, mantendo uma constância. Talvez a gente ainda veja possivelmente até uma vitória dele, será até o final do ano. Mas me surpreendeu, acho que o Piastri, eu achei assim, não sei, que ele ia estar um pouco mais forte, mas o que eu senti foi que desde a Austrália, quando teve aquela questão de inverter posição, é como se ele tivesse ficado mais apagado. Eu não sei, eu acho que também tem questão do Piastri não ter se encontrado no ritmo de corrida dele. Eu acho que tem muito Eu a ver não com isso. sei. E o pior que na batida, que a gente vai falar mais pra frente, na batida que teve na corrida do Stroll e Ricardo, ele também acabou ferrando um pouco do carro dele. Só que eu não considero que é só da corrida que teve agora. No Japão, ele também ficou bem inferior ao Norris. E não sei, acho que eu esperava mais, mas eu ainda sinto, não sei porque eu sinto isso, que desde aquela questão de inverter posições, ele ficou meio assim. Pode até ser, mas eu ainda acho que a questão do Piastri é mesmo essa questão de se encontrar em ritmo de corrida. Mas essa questão de também de inversão de posição pode de alguma forma ter afetado ele, o psicológico dele, né? Tipo, caramba, será que eu não tenho prioridade nessa equipe? A gente Pode sabe ter que alguma coisa conta aí muito. também. Gente, essa questão de interação de piloto, equipe, dos ambos os pilotos, não sei o que, amizade, não sei o que, isso conta muito na equipe. A gente já viu essa história dezenas de vezes de relações de pilotos não darem certo em se interferir muito, ou de relações da equipe com o piloto, ou de às vezes priorizar um, não priorizar o outro e aquele outro acabar. A gente achando que tá tudo bem, na hora vem pra mídia e explode, não é nada daquilo que a gente pensava. Mas não sei, eu senti que no início ele tava com mais gás e agora ele realmente ficou apagado. Talvez. Mas eu torço muito pelo Piastri. Eu acho que ele tem muito, muito talento. E eu gostaria de ver ele ganhando uma corrida em algum dia aí pelo futuro, sabe? Ele é novo, eu acho Torço que ele ainda muito. tem o que mostrar. E agora a gente vai para a parte mais polêmica da corrida. Daniel Ricciardo e Stroll. Assim, Ai, gente. eu não sei nem o que dizer. O Ricardo ficou puto, né? No pós-entrevista. Ele teve que abandonar, né, o GP e tudo mais, mas ele ficou muito puto. E no pós-entrevista, ele só conseguia falar que esperavam que ele se desculpasse, mas que na realidade era o Stroll que tinha que ter freado. E ele falou com as seguintes palavras: aparentemente eu sou um idiota e foi minha culpa. Isso faz meu sangue ferver. A única coisa que você tem que fazer é olhar para o carro da sua frente. Estou tentando o meu melhor para não dizer isso, mas foda-se, esse cara, e ainda estou sendo legal. Assim, eu acho que de um certo tipo de ponto o Ricardo tem razão. Até porque se a gente for ver o vídeo, você percebe que estavam vários carros ali colados, sabe? O Ricciardo, o Piastri que estava na frente do Ricciardo e atrás vinha o Lance Stroll. E aí o Piastri até falou, se eu não me engano, foi o Piastri que falou, não, tava todo mundo ali junto, mas só um carro bateu nos outros, só um carro bateu na traseira de outro. Falando do Lance Stroll, né? Porque o Stroll, no vídeo que a gente tem na onboard, percebe que ele não tava olhando para os carros. Ele tava olhando para a curva, Pior que, pro gente, apex foi um da erro curva. um E aí pouco amador. ele não prestou atenção em momento algum. Ele só viu o carro do Richardo depois que ele já tinha batido na traseira. E eu fico me perguntando, como assim? Pra mim foi um erro muito assim, não sei, parecendo videogame assim. É, a curva era de baixa velocidade, então era meio que óbvio que o pessoal ia estar lento. E parecia pelas imagens que o Stroll estava mais rápido e freou bem tarde. E ele freou bem dentro da curva, assim, sem nem olhar mesmo, como você falou, sem nem olhar. Eu não sei se ele podia ter, sei lá, jogado o carro para dentro, assim, para evitar. Ou o correto mesmo era ele ter olhado para ir lento, como os outros estavam. Eu achei, na minha opinião, assim, gente, que foi erro do Stroll, né? A galera tá assim.
pegou um pouco de ranço do Ricardo, pelo visto. Tem muita gente bem dividida, uns culpando ele, uns culpando o Stroll. E assim, me veio muito aquela cena Max Verstappen e Ricardo, né? Aquela batida da Red Bull que até hoje gera muitas imagens. Não veio ela na sua mente também, não? Veio. Eu fiquei pensando, meu Deus. Agora só faltava para completar essa se fosse o Max Verstappen, né? E aí eu fico pensando se como é que acontece dentro da equipe agora, porque saiu em vários veículos, né, da mídia. Inclusive a gente postou no nosso perfil do Instagram. Quem ainda não segue, tá aqui na descrição do vídeo, o nosso arroba. E aí saiu que o Ricardo tinha, você tem essa data até tal corrida para melhorar o que você tem feito. E eu fico, e agora depois disso? Será que deu ruim lá dentro da equipe? Porque eu não vejo isso como culpa dele, sinceramente. Eu achei assim um erro de videogame, literalmente um erro de videogame do Stroll. Resta saber se o Hamilton Marco vai considerar isso culpa do Um erro Richard do ou Stroll não, né? também. É. Ou se o Stroll quis dar uma empurradinha ali na demissão do Ricardo, porque Ah, assim, já tá gente, quase de aviso prévio, tchau. é, vou te dar uma ajudinha aqui. Vai embora com Deus, vai. Tchauzinho. É, gente. Eu acho que a gente vai ter que aguardar aí para ver. Mas, sinceramente, o que tudo indica é que desse ano Daniel Ricciardo não passa dentro da Aston, da Aston Martin. Confundi todas as equipes. Mas é aquilo, acho que desse ano talvez Daniel Ricciardo não passa. Eu acho que não, também não, viu? A não ser que seja um milagre, mas eu acho que talvez nem do meio da temporada ele passe. Meu Deus, não, Emily, agora eu sempre tento suavizar e ela sempre vem com a bomba maior. Não, eu tô tentando ser realista. É, né? Então, é se preparar aí para o que pode vir. Agora, você tem mais algo a pontuar? Eu acho que só o caso da Ferrari, que eu diria que foi, apesar dela ficar mais escondidinha, o Leclerc e o Pérez lutaram ali pelo pódio, né? Depois da saída do safety car. Ele ainda segurou o pódio por 9 voltas, mas apesar deles ficarem mais escondidinhos ali, né? Fazerem um final de semana bastante consistente. O Leclerc terminou em P4, o Sainz em P5. Eu acho que esse carro da Ferrari 2024 é um carro bastante consistente, que talvez tenha muita coisa para dar, viu? E eu acho que o Hamilton tá louco para poder chegar na Ferrari, porque aquele carro da Mercedes, Não, meu gente, Deus. com certeza, porque tudo que ele tem passado, ele ainda tá de bom humor. Em muitas entrevistas eu fico, meu filho, ou você é delusional, ou você é muito positivo, ou eu não sei. Porque, Ou gente, então ele já não tá ligando mais, né? Porque ele terminou é, em P9. e você falando sobre a batalha do Leclerc e Pérez, eu de fato, desde o ano passado, tá? É uma coisa que nunca podem deixar de falar, que eu nunca pontuei. O Pérez tem seus erros, não sei o quê, mas eu sempre pontuo, que ele sabe fazer batalhas muito limpas e bonitas de se ver. Na maioria das vezes. Eu acho bem legal ele Sim, competir com os outros. sempre. O Pérez sempre entrega batalhas de posição muito legais. Eu gosto muito. Basta a gente lembrar do Hamilton, né? De batalhas dele com o Hamilton. É isso, gente. O final da corrida foi marcado por mais uma vez o hino da Holanda. Até quando? Até quando, né? Mas por agora, Max Verstappen continua liderando, continua lacrando aí dentro da sua equipe, fazendo o seu melhor. E nós nos vemos agora na próxima corrida. Sim, próxima corrida que, graças a Deus, não é mais de madrugada, tá? Não, ninguém vai precisar madrugar mais. Bens a Deus. E eu acho que é isso, né? Fechamos com chave de ouro e aguardamos vocês no próximo episódio. Muito obrigada por escutar. O Paddock Podcast. Beijo!